Cheguei então, completei toda a minha carreira, cheguei no final da minha carreira. Agora a gente vira nosso trabalho e a gente começa a trabalhar exatamente igual a segunda carreira aqui que a gente fez com o rosa anterior. Então, todo o nosso trabalho, ele nada mais é do que uma repetição das carreiras. A gente faz as 4 carreiras de uma cor, a gente muda a cor, faz mais as 4 carreiras com a outra cor, finaliza, muda a cor. Então, nós vamos fazendo assim todo o nosso trabalho. Eu não vou ficar fazendo carreira por carreira, porque senão nossa aula vai, nosso vídeo vai se estender demais e vão ser todas as carreiras iguais. Então eu vou completar as outras, a segunda, a terceira e a quarta carreira exatamente igual a essas aqui, com o fio rosa pink. Depois que eu terminar o rosa pink, eu vou começar exatamente como eu fiz aqui, com o rosa, esse rosa mais clarinho. Então, nós vamos ir alternando as cores, sempre fazendo essas 4 carreiras. Somente no início que a gente fez as 3 carreiras. Claro, porque não tinha onde a gente fazer esse trabalho no início. Então, a partir de agora, nós vamos sempre fazer essas 4 carreiras, a cada grupo de 4 carreiras a gente muda a cor. A gente vai fazer até chegar ao tamanho, ao comprimento que a gente quer. No meu caso, eu vou fazer até chegar com 60 centímetros. Então, eu não vou continuar gravando a carreira por carreira, porque elas são todas iguais a essas 4 carreiras que a gente fez anteriormente. A gente já fez aqui a primeira, agora a gente vai fazer a segunda, a terceira e a quarta exatamente iguais. Então, eu vou terminar, vou fazer todo, depois que eu terminar o rosa pink, eu vou começar com esse rosinha mais claro, depois o outro rosa, rosa pink novamente, e assim por diante até chegar no tamanho que eu quero. Então eu vou trabalhar até chegar no tamanho que eu quero, para depois a gente poder dar continuidade, eu mostrar como a gente dá início na parte de trás. E também depois vai ter a parte da gola, a finalização, onde a gente vai esconder todos esses fiozinhos que vão ficando, certo? Então, eu vou terminar todo o meu comprimento, sempre alternando as cores a cada 4 carreiras. Prontinho, pessoal. Então, eu cheguei aqui no tamanho que eu queria, que é de 60 centímetros, que eu tô fazendo do tamanho para minha filha. Ela tem 10 anos, vai ficar o tamanho ótimo para ela. Eu terminei com a cor rosa pink. Na hora de terminar, eu fiz aqui, iniciei a primeira carreira com rosa pink, que é a carreira do trabalho, e fiz mais uma para finalizar, para ele não ficar com aqueles pontos muito abertos. Deu bem certo, deu uns 3 centímetros a mais do que 60. Para toda essa parte, eu fiquei com 5 motivos de cada cor. Então, o motivo é toda essa parte aqui de uma cor só. Cada uma dessas corresponde a um motivo. Eu fiz 5 motivos de cada cor em toda a extensão do meu trabalho. Agora, para a gente dar continuidade, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer outra parte exatamente igual que a gente fez essa. Uma vai ser a parte da frente, a outra a parte das costas. Depois a gente vai unir tudo. Então, nós vamos começar de novo aqui com a cor o rosa mais claro, fazendo as 219 pontos, as 219 correntinhas, volta fazendo trabalhinho, vai sempre alternando as cores até ficar no mesmo tamanho que essa aqui, para que depois a gente possa unir tudo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer mais uma parte exatamente igual a essa que eu fiz aqui, tá? Não muda nada. Nós vamos começar, como eu já falei, novamente com a cor clara e vem alternando as cores. Não vai mudar nada, é só fazer outra parte exatamente como essa, para que depois a gente possa unir tudo. Então, eu vou fazer o meu outro lado para depois vir aqui mostrar para vocês como unir os dois lados e fazer um poncho bem bonito. A outra parte do meu poncho, um lado, depois veio a outra parte, o outro lado. Então, fiz as duas partes do meu poncho.
cada parte ficou medindo 1,32 por 61 de altura. Agora, a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai unir os ombros. Então, eu já deixei aqui marcadinho para mim poder explicar para vocês. Deixa eu ajeitar aqui para a gente poder entender melhor. Ficou um pouco grande, então, aqui. A gente tem 1,32. Então, o que eu fiz? Eu tive que dividir aqui, separar a parte que vai ficar a cabeça. Aqui a parte da cabeça ficou 20 centímetros. E a parte dos ombro e braço ficou 56 de um lado, 56 do outro lado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai unir a parte aqui dos ombros do braço com um ponto baixíssimo e do outro lado também, para depois a gente poder trabalhar aqui na parte da gola do nosso poncho. Para unir, eu vou estar usando a agulha e a lã da mesma cor que eu fiz aqui essa primeira careira, que é a rosa bebê. Então, nós vamos estar usando essa mesma lã para poder unir os nossos ombros aqui. Primeiro, a gente une nossos ombros para depois trabalhar a gola. Essa parte aqui do lado, como eu falei para vocês aqui que ficou o início e o fim das nossas careiras, nós vamos com o acabamento, a gente vai esconder todos esses fios. Então, nós vamos começar agora a unir a parte dos ombros para poder dar continuidade. Agora, nós vamos começar a unir os nossos braços, os nossos ombros e braços, que vai ficar na parte de cima. Como que eu fiz para saber a quantidade que ia sobrar? O que eu fiz? Primeiro, eu dividi o meu trabalho em dois. Aqui ficou o meio, deixei marcadinho. Depois, eu peguei dessa metade e medi 10 centímetros por um lado, 10 centímetros por outro, para ficar o pescoço aqui, o espaço do pescoço, que ficou um total de 20 centímetros. Então, sobrou em cada um dos lados dos braços 56 centímetros. Certo? Foi assim que eu fiz para marcar bem certinho, ficar o tamanho certo dos dois lados. Vamos começar então unir nosso primeiro ombro. Eu vou unir, vocês colocam assim uma ponta, um lado com o outro. Eu vou unir com ponto baixíssimo. Se vocês quiserem, pode estar sendo unido também com costura. Pega a agulha, pega a lã, é a mesma que foi trabalhado aqui. E é só ir costurando. Eu achei mais bonito fazendo ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar aqui. Essa aqui foi a primeira careira. Foi onde a gente iniciou com as correntinhas. O outro lado a mesma coisa. Foi onde a gente iniciou com as correntinhas. Então, não vai ter as argolinhas dos pontos baixos. Vão ser as alcinhas das nossas correntinhas do início. Vamos iniciar nosso trabalho, então, fazendo o nozinho inicial. Vou unir aqui o meu primeiro braço, meu primeiro lado. Vou pegar, aqui eu tenho a alcinha que sobrou da correntinha. Então, eu vou pegar a alcinha, a primeira alcinha aqui do primeiro ponto. E agora, no outro lado, eu faço a mesma coisa. Eu pego aqui a primeira alcinha do primeiro ponto. E inicio com um ponto baixíssimo. Pronto, feito isso, agora a gente vai seguir fazendo ponto baixíssimo sobre ponto. Então, eu pego a alcinha de um lado, da correntinha de um lado, a alcinha da correntinha do outro lado. E faço ponto baixíssimo. A mesma coisa, correntinha, a alcinha da correntinha de um lado. Agora, eu vou no outro lado, pego a alcinha da correntinha do outro lado. Puxa o fio e faz o ponto baixíssimo. E assim, a gente vai fazendo. Mais uma vez, ó, a alcinha de um ponto da correntinha de um lado, a alcinha da correntinha do outro lado. Puxa o fio e faz o ponto baixíssimo. E vamos seguindo fazer assim, ponto baixíssimo, para unir nossos ombros e braços até chegar aqui no início do espaçozinho da nossa gola. Então, vai ser sempre
da mesma forma, pega a alcinha da correntinha de um lado, a alcinha da correntinha do outro lado, puxa o fio e faz o ponto baixíssimo. Alcinha com alcinha, puxa o fio e faz o ponto baixíssimo. E assim a gente vai trabalhando, ó, vai ficar assim. Eu vou trabalhando dessa forma até chegar aqui no início da minha gola. Prontinho, cheguei ao final do primeiro lado, então vocês podem ver, ficou assim. Cheguei aqui no que inicia a minha gola. Uma coisa que eu queria falar para vocês, é importante para que o trabalho da gola, se vocês forem fazer da mesma forma como eu vou fazer, que vai ser com o mesmo trabalho do restante do corpo do nosso poncho, é importante vocês terminarem com a alcinha aqui daquele espaçozinho de uma correntinha, certo? Então, eu terminei, agora eu vou cortar esse fio. E eu vou começar a fazer aqui no outro lado, da mesma forma como eu fiz nesse lado aqui. Então, nós vamos grudar o nosso outro braço da mesma forma como a gente fez aqui, todo com um ponto baixíssimo. A gente só vai deixar aberto o espaço do pescoço. Então, eu vou fazer aqui o meu outro lado, para que a gente possa começar a trabalhar o espaço aqui do pescoço. Então, vai ficar igualzinho a esse lado. Olha que bonito que fica esse detalhezinho. Então, eu vou grudar aqui o meu outro braço. Bom, gente, terminei de grudar os dois lados do meu poncho. Agora, a gente vai começar a trabalhar a gola. Mesmo fio da mesma cor, porque a gente tem que fazer a base para depois continuar com a outra cor. Da mesma forma que a gente fez do lado desse lado, a gente vai ter que fazer para cima a base. Então, eu vou pegar o mesmo fio que é o rosa bebê. Vamos fazer aquele nozinho inicial. E eu vou começar aqui no final de um dos lados. Vou pegar aqui o meu bloquinho de 7 pontos altos, vou contar 1, 2, 3, aqui no terceiro eu vou iniciar fazendo um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Laço o fio, vou aqui no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Ponto baixo não, desculpa, a próxima correntinha aqui de base. Laço o fio, vou vir aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Deixa eu ajeitar que eu peguei o pontinho aí. Um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, vou aqui no próximo e faço um ponto alto. Depois eu corto esse fiozinho que sobrou. Uma correntinha de separação, vou vir aqui pro outro lado, deixa eu virar meu trabalho, ele tá bem grande. Então, aqui eu tenho o meio, que é onde foi grudado os meus dois lados. Fiz a minha correntinha, laço meu fio e eu vou vir aqui no ponto alto da carreira, do próximo lado aqui, do bloquinho de 7 pontos altos aqui do outro lado do nosso trabalho. Venho aqui no primeiro e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei de um lado com o bloquinho de 3 pontos altos e depois eu fiquei com aquele bloquinho de pontos altos vazados, ó. 1, 2, 3, os pontos altos separados por uma correntinha. Então, vamos trabalhar agora aqui nesse bloquinho aqui de 7 pontos altos. Fiz o meu primeiro ponto alto, então eu vou no próximo ponto de base, não faço correntinha de separação, vou começar o meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço o fio, próximo ponto, um ponto alto. Fiz o meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha. Pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto.
Uma correntinha de separação, pulo aquela correntinha de separação, vou aqui no próximo ponto alto de base e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto, iniciando o meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, agora eu laço meu fio, não pulo nenhum ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto, laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto, formando assim o bloquinho de 3 pontos altos. Então, a gente segue o mesmo esquema que a gente fez aqui na parte anterior. É sempre o bloquinho, agora a gente começou com os bloquinhos de 3 pontos altos e os 3 pontos vazados aqui, os 3 bloquinhos vazados do nosso trabalho. A gente vai rodear todo o nosso trabalho assim. Quando chega aqui no canto, a gente faz exatamente como a gente fez aqui. Então, eu vou fazer vou fazer para mostrar para vocês novamente. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula aquela correntinha de base, vai no primeiro ponto alto do próximo bloco de 7 pontos altos e faço sobre o primeiro um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto alto, ficando com os 3 bloquinhos vazados aqui. Próximo ponto de base, um ponto alto. E próximo ponto de base, um ponto alto, formando, então, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula a correntinha aqui de separação da carreira anterior, vai no próximo ponto alto e faz sobre ele um ponto alto, uma correntinha. Pula um ponto alto de base, vai no próximo e faz um ponto alto. Próximo ponto alto de base. Então, fiz aqui meu bloquinho de 3 pontos altos vazados aqui. Agora, vou iniciar o meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, próximo ponto alto de base, eu faço um ponto alto. Próximo ponto alto de base, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou agora para o outro lado do meu trabalho. Venho aqui no bloquinho de 7 pontos altos do outro lado do meu trabalho. Venho aqui no primeiro ponto alto e faço sobre ele um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz os meus bloquinhos vazados. Agora, é só a gente continuar, eu vou aqui fazer os meus bloquinhos de 3 pontos altos, então, vou no próximo ponto alto de base e faço um ponto alto, no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha de separação e sigo fazendo sempre desse mesmo jeito. Não muda nada, vou trabalhar até o final da carreira sempre com os mesmos pontos, na mesma sequência. Cheguei então aqui no final da minha carreira, fiz minha última correntinha, vou vir aqui aquelas 3 correntinhas do início que ficaram correspondendo a um ponto alto, e vou vir aqui na terceira. Então, 1, 2, 3, aqui na terceira eu finalizo a minha carreira com um ponto baixíssimo. Agora, a próxima carreira, o que a gente vai fazer? Vai ser uma repetição dessa que a gente acabou de fazer. Então, vai ser ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Não vai alterar em nada, vai ser exatamente igual a essa carreira que a gente acabou de fazer. Então, a gente começa subindo 3 correntinhas, laça o fio, vai no próximo ponto alto de base e faz um ponto alto. Próximo ponto alto de base, um ponto alto. Temos uma correntinha, então a gente vai fazer uma correntinha. Laço o fio, ponto alto de base sobre ponto alto sobre ponto alto de base, uma correntinha. E assim a gente vai trabalhando exatamente igual à carreira anterior. Então, não vai mudar nada, é só a gente seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto de base, correntinha sobre correntinha de base. Chegando aqui no final, nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo.
Cheguei então aqui no final da minha carreira, fiz minha última correntinha, vou finalizar aqui na terceira correntinha daquelas 3 correntinhas do início, vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Nós vamos cortar esse fio que a gente vai mudar a cor. Então, eu vou arrematar o meu fio aqui pra gente começar com a próxima cor. Arrematei meu fio, então para a próxima carreira nós vamos estar usando o rosa 3182. Vamos começar fazendo o nosso nozinho inicial. E a gente vem aqui em qualquer um dos bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou começar por esse que eu já estava trabalhando antes, que vai ficar na parte de trás. E vou vir aqui no primeiro ponto alto e faço o meu ponto baixíssimo para dar início. Sobe 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio, vai no próximo ponto de base, faz um ponto alto, laço o fio, próximo ponto de base, faz um ponto alto. Vou cortar esse fiozinho que sobrou aqui para não ficar me incomodando. Vamos fazer 2 correntinhas. Agora, a gente vai fazer o mesmo trabalho que a gente fez aqui, esse motivozinho aqui, esse trabalho que a gente fez, a gente vai fazer na gola. Então, fiz minhas 2 correntinhas, laço o meu fio, vou aqui no primeiro bloquinho aqui da última carreira, puxo o meu fio uma vez. Laço o fio, volto no mesmo bloquinho, puxo o fio e seguro, vou segurando na agulha. É exatamente igual ao que a gente fez no corpo do nosso poncho. Laço o fio, vou aqui no primeiro bloquinho da segunda carreira. Que no caso foi a primeira carreira que a gente fez na nossa gola, né? Desculpa. E puxo o meu fio. Laço o fio, volto no mesmo bloquinho e puxo o fio. Laço o fio. Agora, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nesse pontinho aqui da nossa costura e a gente vai fazer a parte mais longa aqui. Então, lacei meu fio, vou vir aqui, vou colocar a agulha aqui nessa costura e vou puxar o fio. Laço o fio novamente, deixa eu ajeitar aqui isso. Laço o fio novamente, vou no mesmo espaçozinho, puxo meu fio. Prontinho. Deixa eu ajeitar, arrumei meu ponto, meu fio, laço meu fio, vou aqui no último bloquinho da minha primeira carreira da gola, puxo, laço, vou no mesmo bloquinho e faço a mesma coisa. Agora, laço novamente, veio aqui no último bloquinho da minha segunda carreira da gola, puxo o fio, laço, mesma coisa no bloquinho, puxo o fio. Agora, eu vou tirar tudo de uma vez só. Feito isso, vou fazer uma correntinha. 1, 2 correntinhas. Então, tá pronto o meu primeiro motivo. Vou aqui no ponto alto de base, vou fazer sobre ele um ponto alto. Ponto alto de base, sobre ele, um ponto alto. Ponto alto de base, um ponto alto. 2 correntinhas. Então, a gente vai trabalhar a volta toda dessa mesma forma. Eu não vou ensinar porque eu ensinei a fazer o ponto aqui no corpo. Então, é o mesmo ponto, é só vocês fazerem a mesma coisa. A gente vai rodear toda a nossa gola com esse ponto, com essa carreira exatamente igual ao que a gente fez anteriormente aqui. Cheguei, então, aqui no final da minha carreira. Vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha daquelas 3 correntinhas do início. Agora, eu vou fazer uma carreira toda em meio ponto alto, que a gente está finalizando a gola do nosso poncho. Então, eu vou subir 1, 2 correntinhas, laço o fio, venho aqui no próximo ponto de base, puxo o fio e tiro tudo de uma vez só. Laço o fio, próximo ponto de base, puxo o fio e tiro tudo de uma vez só. Fazendo assim os meio ponto alto. Aqui naquelas 2 correntinhas eu vou fazer 2 meio ponto alto. Então, laço o fio, puxo, tiro tudo de uma vez só. Laço, puxo, tiro tudo de uma vez só. Uma correntinha, vou aqui nas 2 correntinhas do outro lado do meu motivo, lacei meu fio, puxo, tiro tudo de uma vez só. Então, fazendo meio ponto alto. Outro, laço, puxo,
meio ponto alto. Agora, nesses 3 pontos altos de base, eu vou fazer sobre cada um deles meio ponto alto. Então, um meio ponto alto, no segundo, mesma coisa, e no terceiro, a mesma coisa. Cheguei aqui nas correntinhas, então, eu vou fazer 2 meio pontos altos aqui nessas 2 primeiras correntinhas. 1, 2. Uma correntinha de separação, vou aqui no outro lado, nas próximas 2 correntinhas e faço 2 meio pontos altos. 1, 2. Nos 3 pontos altos de base, a mesma coisa, vou fazer sobre cada um deles um meio ponto alto. No segundo e no terceiro. E vou trabalhando assim até chegar aqui no final da minha careira. Terminei minha careira, então, vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha daquelas 2 correntinhas do início. E agora, para completar, para fazer o acabamento, eu vou fazer o ponto caranguejo, tá? Que a gente vai fazendo ela, ao invés de a gente ir para frente, a gente vai para trás. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou aqui no ponto, no primeiro, aqui no segundo ponto alto. Quer dizer, desculpa, gente, no primeiro ponto alto da frente para trás, tá? E vou colocar a minha agulha, puxa o fio e faz o ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou no próximo ponto de base, puxa o fio e faz o ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto de base, que é aqui aquela alcinha aqui de duas, aquele espaçozinho de uma correntinha, puxa o fio e faz o ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto de base, puxa o fio e faz o ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto de base, puxa o fio e faz o ponto baixíssimo. E vou trabalhando assim até chegar no final da minha careira, aqui onde a gente iniciou o ponto caranguejo. Puxa o fio e faz o ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto de base, puxa o fio, faz o ponto baixíssimo. E vou fazendo assim, então, até rodear toda a nossa gola. Cheguei, então, aqui no final da minha careira, fiz o meu último ponto caranguejo, vou vir aqui onde eu fiz o primeiro ponto, vou puxar o fio e arrematar, fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente arremata o fio, corta ele e arremata, que vai estar prontinha a nossa golinha, ó. Fica bem bonitinha, eu amo esse pontinho caranguejo. E daí, assim, o pescocinho dela fica bem protegido, que aqui em Caxias é muito frio no inverno. Agora, eu vou arrematar o meu fio para depois a gente... para mim mostrar para vocês como eu vou fazer o arrematamento, o acabamento aqui do lado do nosso, ao redor do nosso poncho. Gola pronta, então agora a gente vai começar o acabamento ao redor de todo o nosso poncho. Eu vou começar, eu vou fazer o meu acabamento com o ponto caranguejo, que é o mesmo que a gente fez aqui na nossa golinha. Eu vou rodear todo o meu poncho com esse ponto, dando o arremate nele. Então, eu vou fazer com o fio rosa bebê. Vocês podem escolher qualquer uma das 3 cores. Eu não sei se no vídeo vai aparecer essas cores diferentes uma da outra, porque por causa da iluminação, mas elas são 2 cores bem diferentes uma da outra, tá? Então, eu vou começar fazendo o meu nozinho inicial. Vocês podem pegar qualquer parte das laterais do nosso poncho, porque a gente vai rodeando, então a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo, não vai precisar arrematar o fio até o final. Então, eu vou começar aqui da parte de baixo. Vem qualquer um desses pontos, então eu vou vir aqui no primeiro, qualquer ponto de base, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vem aqui no próximo, eu já vou aproveitar para ir arrematando esses fios que sobraram aqui, tá? Então, vem no próximo ponto de base, coloca a agulha, puxa o fio e faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha,
Próximo ponto de base, a mesma coisa. Coloca a agulha, puxa o fio e faz o ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto de base, puxa o fio e faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto de base, puxa o fio e faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto de base, que a gente vai estar aqui na correntinha, puxa o fio e faz o ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto de base, a mesma coisa. Eu vou aproveitando para esconder os meus fiozinhos e ao mesmo tempo deixar esse detalhezinho aqui no nosso trabalho, que fica bem bonito. Então, uma correntinha, próximo ponto de base, puxa o fio e faz um ponto baixíssimo. Eu vou rodear todas as laterais do meu poncho com esse ponto caranguejo. Então, eu vou terminar todo ele, é bem facilzinho de fazer, e depois eu volto para mostrar ele concluído para vocês, que vai estar pronto o nosso poncho. Ele ficou parecendo um cobertor. A minha filha foi experimentar para ver o tamanho da gola e ficou ótimo. Bem quentinho, para o inverno de Caxias do Sul vai ser ótimo. Então, eu vou terminar toda a minha lateral e depois eu volto mostrando para vocês ele concluído. Prontinho, então, nosso poncho. Eu arrematei o fio, ficou bem grande, bem bonito, como vocês podem ver nas fotos dela vestida. Ela amou porque ficou parecendo um cobertor, então aqui pro nosso frio de Caxias vai ficar muito legal. Tô tentando mostrar para vocês ele todo inteiro, com o arremate que eu fiz, com o acabamento no ponto caranguejo. A golinha, como vocês podem ver, ficou muito legal. Aqui os rosas, os tons de rosa escuro, é difícil pela imagem perceber, mas são duas cores diferentes, certo? Não é a mesma cor, só que são duas cores bem diferentes, aliás, só que por causa da claridade e como por serem cores mais escuras, é difícil conseguir que apareça realmente a cor que ele é. Mas se vocês procurarem pelo número da cor, vocês vão ver que são duas cores bem diferentes. Então é isso, pessoal. Mais um trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Esse ponto que eu ia falar para vocês, ele é um ponto bem versátil. Dá para fazer bastante coisas com ele. Dá para fazer tapete, dá para fazer cobertor, manta para sala. Vocês podem estar fazendo ele com barbante. Logo em seguida eu quero mostrar para vocês para fazer a touca com esse mesmo ponto, que ele fica muito bonito também. Então é um ponto lindo que vocês podem estar utilizando. Se vocês não querem fazer o poncho, vocês podem estar utilizando para fazer muitas outras coisas. Ele é muito lindo, parece difícil na primeira vez que você vai fazer ele, até tu pegar o jeitinho ali de deixar ele bem bonito. Ele parece um pouco complicado, mas depois que vocês pegam o jeito, vai embora, certo? Então, muito obrigada por vocês me acompanharem. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like ali. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Beijo a todos vocês e até a nossa próxima aula.